Desembargador Chaves, nos escuta? Boa tarde, Excelência. Escuto alto e claro. Ótimo, obrigada. Habido o quórum regimental, boa tarde a todos. Declaro aberta a sessão ordinária número 9 da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Hoje, 9 de setembro de 2025, às 14 horas e 11 minutos, da forma híbrida. Presentes aqui comigo, desembargadora Ângela Fontenelle Fontes, desembargadora Ângela Tereza Gondim Carneiro Chaves, e presente virtualmente, remotamente, do desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto. Presente aqui conosco o procurador de Justiça, doutor Régio Lima Vasconcelos, a quem cumprimentamos, e o senhor defensor público remotamente, doutor Aristóteles Canamarito Oliveira Ribeiro. Submeto para apreciação e aprovação a ata da sessão ordinária de número 8 da 4ª Câmara Criminal de 2 de setembro de 2025. Alguma objeção? Nenhuma objeção, Excelência. Pela aprovação. Aprovada. Submeto agora a homologação dos votos. Ficam as partes e os seus respectivos defensores cientes de que a pauta número 7, disponibilizada por meio de publicação no Diário da Justiça Nacional e portal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, com julgamentos na sessão ordinária hoje realizada, tendo os processos submetidos ao sistema de voto provisório, com votação unânime, tornando definitivos seus julgamentos nos termos do voto dos relatores, ressalvando-se os que têm destaque: pedidos de vista ou sustentação oral, entre outros casos que acaso estejam pendentes de votação. Pendente de votação da sessão do dia 2 de setembro de 2025, o processo número 31 do roteiro extra-pauta, habeas corpus, número 062-68-18-24-2025-806. Processo de relatoria do desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto, que pediu vistas para melhor examinar. Em mesa, desembargador. Não estamos No mármore, Excelência. Nem mesmo. Então, submetendo aos julgamentos, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, Excelência. Inicialmente, permita-me cumprimentá-la. Igualmente, as colegas desembargadora Ângela Tereza Gondim, doutora Evângela Fontenelle, ao excelentíssimo procurador Régio Vasconcelos, excelentíssimo defensor público, doutor Canamari, aos advogados presentes na sessão ou virtualmente, que, como eu, comparecem não em forma física, mas em resultado de transmissão de ondas eletromagnéticas, aos meus caros servidores e servidoras dessa casa, Força Pública, minhas senhoras e meus senhores, meu especial e cordial boa tarde. Excelência, permita-me algumas considerações. Houve por parte do Ministério Público, na última sessão, intervenção pelo entendimento de que haveria extinção da punibilidade, que poderia ser decretada até de ofício, em face da prescrição. Entretanto, não foi esse o nosso entendimento, haja vista os diversos descumprimentos da monitorização eletrônica, sendo que as últimas delas fariam com que não se implementasse o prazo referido pelo Ministério Público naquela ocasião, a fim de que se fosse de ofício autorizada a extinção do feito. Então, permitam-me aqui ler o dispositivo e tese
e, em seguida, o caput da emenda. Right, não conhecido, com determinação à autoridade impetrada no sentido de que proceda a apreciação da necessidade do monitoramento eletrônico, fim do prazo de duração sem prejuízo de ulterior reavaliação. O habeas corpus, abre aspas, não se presta à substituição de recurso próprio para matéria de execução penal, competindo ao juízo da execução penal a análise sobre o cumprimento de pena e eventual extinção da punibilidade, não sendo igualmente possível o enfrentamento de tal matéria pelo tribunal local, em sede de habeas corpus, quando se quer formulado pedido ao juiz da execução criminal, revelando-se cogente, no entanto, a determinação de reavaliação do monitoramento eletrônico, observado o caráter temporário da medida, em convergência com o disposto na Resolução 412/2021 do CNJ. Passo a leitura aqui do caput, da parte negociada da emenda, que assim está redigida. Direito penal, habeas corpus, execução penal, progressão de regime, extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena, inadequação da via eleita, ausência de pedido ao juízo criminal, aplicação do princípio da não supressão de instância, não conhecimento do RIT, com determinação de reavaliação do monitoramento eletrônico. Esse é o voto, excelência, que eu submeto aos meus pares e vos devolvo a palavra. Obrigado. Obrigada, desembargador Jaime. Eu confirmo meu voto no sentido de acompanhar a Vossa Excelência. Desembargadora Vângela, confirma? Boa tarde, senhora presidente. Obrigada pela palavra. Cumprimento Vossa Excelência, a desembargadora Ângela, o desembargador Jaime, o doutor Régio Lima Vasconcelos, representando o Ministério Público, doutor Cana Maria, Defensoria, a doutora Thais, secretária dessa Câmara, em nome de Vossa Excelência, cumprimento os demais, e faço um cumprimento especial ao Alex, que é o Alex Souza Silva, que é o oficial do meu gabinete, assim como cumprimento os advogados e advogadas que aqui estão. Peço licença às mulheres para fazer um cumprimento especial ao doutor Miguel Ângelo, que está aqui, que será sempre meu amigo e meu colega de Ministério Público, agora na advocacia. Excelência, fiz toda essa preleção para fazer os cumprimentos de praxe, mas no que se refere ao voto, eu também confirmo o voto provisório lançado no sistema, acompanhando o relator. Obrigada, desembargadora Ângela. A decisão, então, por unanimidade, ou de não conhecida, determinando, porém, que o magistrado de origem proceda à imediata avaliação acerca da necessidade de monitoramento eletrônico nos termos do voto do eminente relator. A seguir, anuncio o processo retirado de pauta, número 22, da pauta número 77, mandado de segurança criminal, número 00033773/2025, processo de relatoria da desembargadora Vângela Fontinelli Pontes. Confirma? Sim, senhora presidente. Esse processo, eu verifiquei uma distribuição equivocada. Na verdade, seria para a desembargadora Edna Martins, e eu fiz, então, a decisão monocrática. Também agradeço. Também retirado de pauta, processo número 11, da pauta número 7, apelação 074700823, processo da minha relatoria a pedido do advogado que justificou o requerimento. Adiados para a sessão ordinária de 16 de setembro de 2025, processo número 49, da pauta número 07, apelação 022427234/2020, processo de relatoria da desembargadora Ângela Tereza Carneiro Chaves. Confirmo, excelência. Número 53 da pauta número 7, apelação número 0004149
1470/2019, processo também da relatoria da desembargadora Ângela. Adiado. 1470. Confirmar. Passarei agora a fazer algumas observações para a sustentação oral e aproveito para cumprimentar os advogados e advogadas aqui presentes, a assistente que está aqui, os servidores, todos os servidores aqui presentes. Peço licença para cumprimentar na pessoa da doutora Thaís, da pessoa da doutora Carla Karina, aqui presente também. E ao servidor do som, além do auxílio do doutor Alex, eu acho que é o Lúcio hoje, ou seu Edson. Seu Edson, obrigado. E a todos os que estão nos assistindo remotamente. Farei as observações a seguir. Observação 1, sobre os processos com segredo de justiça. Ficam os defensores cientes de que, nos processos com segredo de justiça, se deve omitir os nomes das vítimas nos termos das legislações básicas, artigo 234b do Código Penal, artigo 143 do Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 17A da Lei Maria da Penha e 189 do Código de Processo Civil. E também observar que cada processo com segredo de justiça que for levado para sustentação oral será, em sendo o caso, esvaziada a sala, e também a parte da recepção remota também será esvaziada. Sobre a observância das vestimentas talares, ficam os defensores cientes de que, em observância ao disposto número 120, parágrafo 13 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, é obrigado o uso de vestes talares para a realização de sustentação oral, ainda que discorre virtual. Aos patronos, informa-se que os processos em que houver solicitação de sustentação oral serão realizados remotamente. Será há 2 chamadas para que o advogado proceda à respectiva sustentação. Ressalta-se que, não estando o advogado presente no momento das chamadas, a ordem dos trabalhos prosseguirá normalmente, sendo proferido o resultado do julgamento do processo correspondente. Sobre a privacidade dos presentes na sessão de julgamento. Ficam os presentes também cientes que a sessão está sendo gravada e posteriormente será disponibilizada para acesso público por meio da plataforma digital YouTube. À vista disso, é expressamente proibida a gravação por quaisquer outros meios eletrônicos como medida de preservação da imagem e da privacidade dos integrantes desta corte, serventuários, advogados e outros presentes. Solicito também que coloque no modo silencioso respeito dos aparelhos celulares. A primeira sustentação oral da tarde de hoje trata-se da apelação número 0004814-08-2019, número 56 da pauta número 6, da relatoria da desembargadora Ângela Tereza Coutinho Carneiro Chaves, apelante Francisco Robson Germano Alves, advogada doutora Jéssica Maria Rodrigues de Lima. Doutora Jéssica, não é segredo de justiça, não? Não. A senhora dispõe de 15 minutos a partir de agora para a sua sustentação oral. Obrigada, Excelência. Boa tarde a todos e a todas. Como eu gosto sempre de pontuar, todas as vezes que eu venho nessa casa, eu tenho a possibilidade de aprender com os julgamentos, né? Então, inicialmente, queria saudar aqui todos os desembargadores e desembargadoras, mas especialmente em nome da professora Ângela, que foi minha professora na graduação, né? É sempre uma alegria, na verdade. Eu acho que o que define o nosso encontro, professora, é sempre a palavra alegria. Queria saudar meus colegas advogados, sobretudo aqui na pessoa do doutor Miguel Ângelo, né, que chegou aqui brincando, dizendo que veio aprender comigo. Claro que ele está brincando. O doutor Ângelo é um jovem advogado, né,
E agradeço aqui a presença de todos. Excelências, sem mais delongas aqui, trata-se de uma razão, de razões de um recurso de apelação, e aqui eu inicio essa sustentação falando que trata-se de uma batalha em glória. E por que eu começo dizendo isso? Porque, infelizmente, eu não tive a possibilidade de atuar como advogada nesse júri. Quando esse caso chegou até mim, o júri já havia acontecido, infelizmente, o réu ele já havia sido condenado a uma pena de 31 anos, 7 meses e 15 dias, né? Uma pena alta. Esse fato, Excelências, aconteceu lá no município de Baturité, um município que tem aproximadamente, segundo o último censo, 32 mil habitantes, né? Então é uma cidade que a gente pode considerar que é pequena, e o cerne das razões dessa apelação são apenas 2. Inicialmente, e aí por isso que eu falo que é uma batalha em glória, eu venho aqui tratar de uma nulidade que, infelizmente, não foi constada em ata no momento em que ela aconteceu, tá? E a primeira nulidade, na verdade, a única nulidade desse caso aqui é sobre a quebra da imparcialidade dos jurados, né? A gente sabe que no tribunal do júri, as pessoas que julgam, que são pessoas do povo, que é a própria expressão da democracia, elas julgam com base na íntima convicção. Elas julgam com base no sentir delas, sem que seja necessário a fundamentação. E para garantir que essa decisão ela seja tomada da forma mais segura, é necessário que o Estado garanta algo que é extremamente precioso, não só para o juiz togado, mas para os juízes do povo, que é a imparcialidade. Como Vossa Excelência certamente tiveram a oportunidade de se debruçar no processo do primeiro grau, trata-se aqui de um caso que teve grande repercussão. Grande repercussão não só no município de Baturité, que, de novo, tem apenas 32 mil habitantes, mas em todo o estado do Ceará, em razão das circunstâncias. E aí, infelizmente, essa nulidade ela não foi constada em ata. Mas, como toda advogada vocacionada, a gente não pode deixar de lutar pelo que a gente acredita. E aqui eu trago essa quebra da imparcialidade, porque no momento do julgamento, infelizmente, os advogados que estavam fazendo a defesa não constaram em ata, mas é de conhecimento de todas as pessoas que estavam na sessão que houve o contato do promotor de justiça com os jurados diretamente, e houve também forte pressão, tanto da sociedade, da mídia, que a gente sabe, nós sabemos que são formadores de opinião, quanto, infelizmente, da família da vítima. E a todo momento, o representante do Ministério Público, utilizando-se de argumento de autoridade, dizia: se vocês absolverem, vocês vão estar condenando aquela mãe que está lá atrás chorando. E, Excelências, certamente, isso macula a imparcialidade dos jurados. Certamente. E é bom que macule, afinal são pessoas. Existe uma regra lá no artigo 424 do Código de Processo Penal que diz que quando há dúvida sobre a imparcialidade do júri, esse caso, ele necessariamente precisa que seja desaforado. E, infelizmente, não foi isso que aconteceu, né? Não foi desaforado, não foi para uma comarca próxima de Baturité, certamente viria para Fortaleza para garantir a imparcialidade dos jurados. Passando, Excelências, esta preliminar de nulidade, entro aqui de forma mais aprofundada no mérito que é da decisão manifestamente contrária à prova dos autos. E aqui, Excelências, eu queria pontuar algo que todo advogado e toda advogada militante no tribunal do júri sofre, que é, infelizmente, muitas vezes,
a não possibilidade, a impossibilidade de nós produzirmos as provas em plenário. E aí a gente sabe que a soberania dos vereditos, assim como nada no nosso direito, é absoluta. Respeito à soberania dos vereditos, é um valor constitucional, está na Constituição Federal de 88, mas a soberania dos vereditos, ela não pode ultrapassar nada que seja manifestamente contrário à prova dos autos, e é por isso que é possível o recurso de apelação, inclusive até para absolvições em casos de clemência, como ficou reconhecido pelo próprio STJ recentemente. Então, a soberania dos vereditos, ela é importante, ela é necessária, ela é essencial, mas ela não pode se sobrepor à prova manifestamente, a condenação manifestamente contrária à prova dos autos. E por que eu falo isso? E aqui eu falo mais em um tom, excelências, de desabafo como advogada militante no júri. Muitas vezes, nós não conseguimos produzir a prova em plenário. Na semana passada, eu tive a possibilidade de comparecer a um evento, que é o Encontro Brasileiro de Advogados Criminalistas, promovido pela ANACRIM, que é a Associação Nacional dos Criminalistas, e lá eu tive a oportunidade, a valiosa oportunidade, de conversar com o professor Rodrigo Falks, que é um dos maiores nomes do Tribunal do Júri do Brasil. E eu conversava com ele, inclusive, até propus que escrevêssemos um artigo sobre a necessidade da mudança do Código de Processo Penal para que a gente tenha a possibilidade, a obrigatoriedade de que a prova seja produzida em plenário, porque sabemos que o destinatário final da prova no procedimento do júri deve ser o jurado. E é por isso, excelências, que eu peço que esse júri, aqui entrando no mérito especificamente, que esse júri ele seja anulado e que seja dado aos jurados a possibilidade, que seja dado ao apelante, obviamente, primeiro, mas que seja fornecido aos jurados a possibilidade da prova ser produzida para eles, que são os destinatários finais. Porque, de novo, muitas e muitas vezes a gente vai para um plenário do júri, para uma luta em glória, quando as provas elas já foram produzidas lá na primeira fase, quando a gente não tem a possibilidade de juntar uma testemunha, quando a gente não tem a possibilidade de demonstrar para os jurados as verdadeiras provas. E é por isso que, infelizmente, algumas vezes, quando não conseguimos produzir essas provas, essas decisões elas acabam sendo manifestamente contrárias à prova dos autos. Por tudo que foi apresentado, excelências, essa defesa vem na tarde de hoje rogar que vossas excelências anulem esse júri, anulem essa decisão, para que, respeitando a soberania dos vereditos, mais uma vez, o apelante seja submetido a novo júri, que sejam produzidas realmente as provas para os destinatários finais, os jurados do povo, e com isso seja feito um julgamento justo e imparcial. Obrigada. Obrigada, doutora Jéssica. Com a palavra, doutor Régio, procurador de Justiça, pelo mesmo tempo. Obrigado, excelência. Cumprimento inicialmente Vossa Excelência, desembargadora Silvia Soares de Sá Nóbrega, presidente dessa 4ª Câmara Criminal. Cumprimento as desembargadoras Ângela Carneiro Gondim Chaves e Vanja Fontinelli Pontes, que integram também este colegiado. Cumprimento o desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto, que também integra essa 4ª Câmara Criminal. Cumprimento a doutora Jéssica, que acabou de fazer a sustentação oral neste processo, ora submetido à reapreciação por esse Tribunal de Justiça. Cumprimento os demais advogados aqui presentes e aqueles que acompanham essa sessão de modo virtual. Cumprimento o defensor público, doutor Aristócles Canamari de Oliveira Ribeiro. Cumprimento os servidores da Justiça. Senhora presidente, trata-se aqui de apelação criminal interposta pelo
recorrente Francisco Robson Germano Alves, contra decisão do Tribunal do Júri da Comarca de Baturité, que o condenou a uma pena de 31 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, sob a acusação de, na madrugada de 14 de abril de 2019, naquela cidade de Baturité, após uma discussão e vias de fato com as vítimas Perseu Amós Silveira e Francisco Thiago Cosme Alves, que estavam em uma motocicleta, utilizando-se de um veículo da marca Volkswagen, modelo Voyage, as perseguiu e atropelou, arrastando-as por cerca de 200 metros, causando lesões corporais em ambas. No entanto, aquelas suportadas pela vítima Perseu foram a causa suficiente de sua morte, enquanto as lesões produzidas na vítima Francisco Thiago só não causaram a sua morte por circunstâncias alheias à vontade do recorrente. A defesa, neste recurso, nesta apelação, sustenta uma preliminar de nulidade do julgamento, argumentando que houve parcialidade do corpo de sentença, porque teria sofrido alguma intervenção, quer do Ministério Público, como manifestou agora, quer da sociedade de Baturité. No entanto, senhora presidente, senhoras, senhor desembargador, não há qualquer registro na ata de julgamento, e nós sabemos que a ata de julgamento é exatamente o momento, a lavratura da ata, onde são registradas todas as intercorrências do julgamento, exatamente para possibilitar qualquer questionamento naquela sessão do Tribunal do Júri. E não há nenhum registro de qualquer intervenção ou qualquer pressão do Ministério Público ou da população sobre os jurados que compunham aquele conselho de sentença. Portanto, faço e logo de início essa preliminar, porque não há nenhum registro dessa nulidade. Sustenta também a defesa, senhora presidente, senhoras e senhor desembargador, que o julgamento feito pelo Tribunal do Júri de Baturité foi manifestamente contrário à prova dos autos. No entanto, restou comprovado, ao final da instrução e durante o julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, que materialidade estava presente e a autoria definida. Realmente, a prova trazida para os tribunais confirma que naquele dia, naquela madrugada do dia 14 de abril, o recorrido, usando o carro Volkswagen Voyage, perseguiu as vítimas que trafegavam numa motocicleta, as atropelou, afastou-as por determinada distância e nelas causou as lesões corporais, aquelas que foram causa suficiente para a morte da vítima Perseu e só não mataram a vítima Francisco Thiago por circunstâncias alheias à vontade dele. Portanto, materialidade comprovada, autoria também comprovada, e não há que se falar em prova, em julgamento manifestamente contrário à prova dos autos. As teses foram apresentadas durante o julgamento, o corpo de sentença optou por uma das teses, tanto a tese apresentada pelo Ministério Público quanto a tese pela defesa. O Conselho de Sentença optou por uma das teses, notadamente a tese sustentada pelo Ministério Público, e não há que se falar em julgamento manifestamente contrário à prova dos autos. Assim sendo, senhora presidente, o Ministério Público manifesta-se pelo afastamento da preliminar sustentada pela defesa e, no mérito, pelo indeferimento, pelo improvimento do recurso de apelação para a manutenção da sentença
totalmente inalterado. É assim que se manifesta o Ministério Público, Excelência. Obrigada, doutor Regis. Com a palavra, a desembargadora Ângela, relatora do processo. Muito grata, senhora presidente. Inicio cumprimentando-a, desejando uma excelente sessão, da mesma forma que faço com a desembargadora Banja, que me ladeia neste balcão de julgamento, desembargador Jaime, que está cometido de uma virose, a quem de logo desejo melhoras, desembargador Jaime. Essa gripe realmente tem pego muita gente desprevenida. Saúde, meu amigo, Régio Lima Vasconcelos, meu amigo de concurso, ingressamos junto no Ministério Público, assim como o doutor Miguel Ângelo. Muito bom estar entre amigos. Saúde, doutor Canamari, que representa a Defensoria Pública, também um defensor com quem eu trabalhei no início da minha carreira no Ministério Público, na comarca de Aracoiaba. Saúde, a Thaís, secretária da 4ª Câmara Criminal, servidores, todos presentes, sempre em nome do solícito 24 horas Alex, e hoje, de forma muito especial, a Laís, que é estagiária de pós-graduação do gabinete, está ajudando esses dias a 4ª Câmara. Deixei para saudá-la por último, doutora Jéssica, porque, de fato, sempre me encanta ouvi-la falar. Quando a gente está na sala de aula, a gente nem calcula o quanto as pessoas vão brilhar e vão voar alto. E a senhora é dessas pessoas. Se destaca no júri e já tem construído uma reputação muito respeitável na advocacia criminalística, ou criminalista. Então, em seu nome, eu saúdo todas as advogadas presentes e os advogados que nos escutam em videoconferência. De fato, é um orgulho saber que eu pude participar de alguma forma da sua formação acadêmica. Quanto ao recurso, Vossa Excelência já começou quase que se desculpando, não é? Tipo assim, eu não participei do júri, não fui eu que interpus o recurso, o termo de interposição de recurso foi anterior, a senhora entrou no processo depois da renúncia, já com as razões. E talvez por isso houve alguns obstáculos intransponíveis que, por mais que a sua eloquência aqui e o seu esforço sejam reconhecidos, são impossíveis de não ser reconhecidos. Acho que até a nulidade, a preliminar de nulidade de imparcialidade do corpo do Conselho de Sentença, Vossa Excelência compreende que essa matéria está preclusa, como disse o representante do Ministério Público. Não há como se acolher essa preliminar. Exatamente, porque o momento de se arguir seria logo após a realização da sessão de julgamento. Então, esta nulidade é rejeitada. Quanto ao julgamento contrário à prova dos autos, eu concordo com Vossa Excelência. A soberania do Conselho de Sentença é constitucional, é por todos nós reconhecida, mas não é absoluta. Até nos casos de clemência, de absolução com clemência, onde essa questão ficou muito tormentosa, se o Ministério Público poderia ou não, doutor Régio, recorrer, porque a clemência é uma forma de absolvição absolutamente injustificada, imotivada, e hoje essa matéria já está ultrapassada e até nessas situações o Ministério Público pode recorrer. Então, nisso eu concordo com Vossa Excelência. Entretanto, há também um outro obstáculo da súmula 713. O termo de interposição do recurso faz menção ao artigo 593, inciso 3, alíneas A e B. Deixe-me só conferir aqui. A e B. Nós temos entendido aqui, doutora Jéssica, que esse equívoco no termo de interposição pode ser corrigido quando dá a interposição das razões, desde que no prazo do recurso, do quinquídio legal. Como Vossa Excelência foi habilitada nos autos bem depois e só apresentou as razões
eu acho que foi em setembro, que Vossa Excelência foi habilitada, as razões foram mais ou menos em novembro, se a memória não me trai. Esse termo de interposição não foi corrigido. Então, eu nem analisei esse pedido de julgamento contrário à prova dos autos. Eu conheci parcialmente do recurso, porque eu entendi que o termo de interposição não indicou as alíneas corretas e a súmula 713 estabelece que o efeito devolutivo da apelação nesses crimes dolosos contra a vida tem uma vinculação ao termo de interposição, que pode eventualmente ser sanado no quinquídio legal, mas não foi, aqui no caso. E em relação à nulidade, eu rejeitei essa preliminar. Então, eu peço licença para ler apenas a parte que interessa, que são as questões em discussão e as razões de decidir. Duas questões estão postas em debate. Definir se houve nulidade por quebra da imparcialidade dos jurados durante a sessão do júri e estabelecer se a decisão condenatória é manifestamente contrária à prova dos autos em virtude da tese de homicídio privilegiado. Digo que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do tribunal do júri é adstrito aos fundamentos da interposição nos termos do entendimento sumulado do STF, súmula 713. Não se conhece da alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto o recurso não foi interposto com base na referida linha, e a inovação ocorreu extemporaneamente apenas nas razões recursais, fora do quinquídio legal. As nulidades ocorridas em plenário devem ser arguídas no momento oportuno, sob pena de preclusão. No caso, não há registro na ata de julgamento de insurgência da defesa quanto a manifestações do público ou de familiares das vítimas. Ainda que se afastasse a ocorrência da preclusão, não há prova de comprometimento da imparcialidade dos jurados. A alegação de influência externa baseia-se em meras suposições, sem elementos concretos que infirmem a legitimidade do veredito. Desta forma, recurso parcialmente conhecido e desprovido no ponto cognoscível é como voto, Excelência. Obrigada, desembargadora Ângela. Como vota, desembargador Jair? Obrigado, Excelência. Cumprimentando a advogada que ocupou a tribuna, o Ministério Público, por suas alegações, e eu acompanho integralmente o voto da relatora. Obrigada, desembargador Jair. Também cumprimentando aqui a doutora Jéssica, aqui presente, pela sua brilhante sustentação, né? E lembro da primeira Câmara Criminal, quando Vossa Excelência fazia também as sustentações com todo amor, vigor, energia, que isso tudo traduz em sua pessoa, na qualidade de profissional do direito que é. Mas eu também vou acompanhar pelos elementos que foram trazidos o voto da relatora, que também será disponibilizado em breve. Eu acompanho o voto da relatora e declaro o resultado por unanimidade, recurso parcialmente conhecido e desprovido nos termos do voto da eminente relatora. Obrigada, doutora Jéssica. Boa tarde. Processo, apelação número 02008753/2023, número 8 da pauta número 7. Já adianto que é o processo de segredo de justiça, e nessa situação eu solicito a retirada da sala das pessoas que não são procuradores desse processo, ou a assistência, e também solicito a suspensão da gravação nesse momento. Doutor Alex? Pois não.
Não, Excelência, na verdade a apelação é ambos recorreram, tanto a assistente da